Que Jesus possa nos abençoar, nos colocando mais uma vez na disponibilidade de fazer o Evangelho quinzenal, Grupo Instrumentos da Esperança, em que hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Salvação dos Ricos, Guardai-vos da Avareza, Parábola do Mal Rico, Utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do emprego da fortuna, uma mensagem de 1861, do um espírito amigo Bordeaux. E para darmos a nossa reflexão a respeito da mensagem, pensei na questão da felicidade. E André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos escreve: a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você proporciona, que você queira lhe dar. E aspira o convite de André Luiz a darmos o exemplo de sermos caridosos, de amparar, principalmente o sinônimo daquilo que Jesus nos ensina, que o amor dá força, o amor incentiva o outro. Quando nós nos colocamos na condição de fazer a caridade material e a caridade moral, e empregando através do nosso esforço aquele que tem mais condição de potencial na riqueza, no caso que ele fala da utilidade providencial da riqueza, é utilizar desse benefício para amparar o seu semelhante. É muito interessante esse chamado desse estudo, porque ele vem falar que é da brevidade da nossa vida e do emprego da nossa fortuna, que é providencial que as pessoas que estão mais abastadas possam olhar para o seu semelhante, não pensando somente no seu próprio umbigo, mas pensando também em se afastar do sentimento que é longe da caridade, que é o egoísmo. Ele vem aqui dizer: não se pode servir a Deus e a Mamon, guardai-vos bem disso, porque dominados pelo amor, pelo ouro, nós vamos vender a alma. Uma mensagem interessante para a nossa reflexão, porque aquele que se orgulha das posses, do ter em detrimento do ser, se afasta dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. E quando nós partimos para a parte espiritual, todos nós, sabemos que somos espíritos imortais, matriculados na escola chamada Terra, nesse aprendizado de exercer as nossas tarefas, as nossas potencialidades e a nossa caridade mediante o nosso semelhante. Quando nós não tivemos a caridade material, não fomos abastados de riqueza, podemos sim fazer a nossa parte na caridade moral, que ele já nos ensinou que é a mais difícil das caridades. Mas a caridade material também impera que nós saiamos um pouco do nosso ego, do nosso orgulho, em ajudar o nosso semelhante, não pensarmos somente no nosso umbigo. É isso que ele está dizendo aqui. E que não seja uma caridade fria e egoísta, sim, para ostentar aquilo que você faz, e sim uma caridade com amor, porque esse amor que Jesus veio nos ensinar, quando ele diz: ama o teu próximo como a si mesmo, é justamente para que nós sejamos felizes, distribuindo assim também a nossa felicidade, compartilhando a nossa felicidade, porque como é que eu posso ser feliz vendo a desgraça, vendo a miséria, vendo a injustiça com o meu semelhante, vendo aquele que não tem o que comer, e às vezes nós não prestamos atenção e estamos jogando alimento fora, descuidados, deixamos de fazer um benefício e deixamos de fazer então um gesto de amor para com o nosso semelhante. Depois, em seguida, ele vem uma mensagem de um espírito protetor, Cracóvia, de 1861, como ele diz aqui: como considera a brevidade da vida, nos trazendo ao pensamento, à reflexão, que nós somos tão passageiros aqui neste momento. Quanto tempo vivemos nesse planeta? 60, 70, 80 anos?
né? E às vezes nessas nossas atividades, nessa nossa inconstância de ficarmos somente buscando as questões da materialidade, esquecemos de nos esforçar. E isso está aliado aqui ao nosso egoísmo, à nossa cupidez, aos benefícios da vida social, o ter em detrimento do ser, que Joana de Ângeles fala através da mensagem de Divaldo Pereira Franco. E assim nós somos dominados pelo nosso ego. E aqui ele fala que o ego nos faz escravos. Então, seria esse o objetivo da existência que Deus nos concedeu? Seria esse? Nossa encarnação, qual é o benefício de estarmos aqui, usufruindo desses bens que Deus nos deu como empréstimo, né? São os talentos que estão para serem administrados por nós. Deus é o administrador dos bens e nós devemos nos conduzir e a empregarmos em benefício de nós, claro, né? Porque é progresso. Aqui ele não ataca aquele que é rico, e sim o mau uso da fortuna, aquele que é egoísta, aquele que vê a miséria e finge não ver, que se faz cego, só tira proveito em benefício de si e não desenvolve o seu trabalho de inteligência fazendo aquilo fecundar em prol do semelhante e próprio de um coração vazio, de um sentimento egoísta. Então aqui ele diz aqui que quando nós chegarmos do outro lado não vai nos perguntar qual que é a nossa função na Terra, ou qual o cargo que nós ocupamos, e sim o bem que nós tivemos feito, as lágrimas que nós enxugamos, o sacrifício do nosso orgulho em prol de fazer uma caridade, a caridade em ação. E ele vem falar nesse tema o tempo todo dessa questão do desprendimento dos bens da terra, e para que nós possamos equilibrar a nossa balança, potencializando os bens das virtudes que vão nos equilibrando nos sentimentos do espírito, lembrando que nós somos devedores uns dos outros, estamos encarnados aqui nessa casa, né? Que é o planeta Terra, essa escola, esse hospital, e estamos aqui em regeneração. Então, que possamos nos apoiar, olharmos uns para os outros como irmãos que somos, e se tivermos algum benefício com o nosso semelhante na questão de material, que nós não sejamos aqueles orgulhosos, vaidosos, a sapatear e humilhar aqueles que são menos favorecidos, e sim que possamos fazer a nossa parte. Não nos custa doar um alimento, não nos custa perceber um irmão na rua, às vezes com aquele sentimento, e tenhamos compaixão, tenhamos piedade daquele nosso irmão, às vezes que não tem um travesseiro para dormir, às vezes nós com o nosso guarda-roupa lotados, com vários sapatos, com várias vestes. Lembramos que nós temos um corpo somente, 2 pés para caminhar. Então, o que for de a mais, que nós possamos distribuir. Não sejamos egoístas, porque na verdade o que nós levamos daqui é somente as boas ações e o bem que nós tenhamos feito ao nosso semelhante. Volto aqui na lição de André Luiz, em torno da felicidade, que nós não acumulemos os bens materiais, porque aqueles ficam. E nós vamos voltar aqui à lição. Em matéria da felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Então, que a nossa transformação seja potencializando em nós esse atributo do espírito imortal, essa constância de trabalhar a nossa caridade, de levar a felicidade para o nosso semelhante, assim como nós queremos também a nossa. Sabemos que a felicidade real não é deste mundo, mas enquanto nós estivermos aqui com o nosso semelhante, que possamos compartilhar a nossa fraternidade,
a distribuir alegrias, distribuir o bem pelo bem, e isso também inspira o convite à caridade material. Às vezes nós estamos lá com nossa geladeira, a nossa despensa abastada, enquanto tantos irmãos ali necessitados. Às vezes nós gastamos, fazemos aquele acúmulo de dinheiro dentro dos bancos encaixotados a 4 joias, enquanto nossos irmãos ali estendendo a mão e nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, esquecemos de compartilhar. Vamos lembrar da fraternidade com Jesus, que esteve entre nós, deixando o maior exemplo, porque ele esteve lá, com todos aqueles que eram necessitados, Jesus veio para os necessitados, os doentes, os aflitos. E bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, como nos diz o Evangelho de Jesus. Então vamos aspirar essa felicidade caminhando com Ele, fazendo a nossa parte. E que Jesus nos abençoe nessa boa intenção, sempre com muita alegria. Porque a alegria fica no coração daquele que conhece os propósitos de Jesus. Sigamos com a nossa música, com muita alegria, com muito amor, dando continuidade, trabalho de caridade, trabalho de fraternidade, boas intenções e muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Até a próxima.